Vamos falar nesse episódio sobre o núcleo da célula. Enfim, o núcleo é o centro de coordenação celular. Trata-se de um corpo limitado pelo envoltório nuclear, localizado no interior das células, que contém o ácido desoxirribonucleico, o que conhecemos como DNA. A partir de moléculas do DNA do núcleo são formados os genes, responsáveis por carregar a informação genética. O núcleo também apresenta um nucleolo, que é responsável pela produção de ribossomos, também apresenta cromossomos, que representa a identidade, a estrutura portadora dos genes, e o nucleoplasma, que é o líquido no qual estão imersas várias substâncias necessárias para o seu funcionamento. Vamos falar do citoplasma, ou também conhecido como citosol. O citoplasma é a substância que preenche o espaço limitado pela membrana celular e que cerca o núcleo celular. É um líquido transparente, homogêneo e sem estrutura, em que estão os componentes celulares. Em sua composição, a água, 70% a 85%, proteínas, cerca de 10% a 20%, lipídios, aproximadamente 2%, carboidratos, 1%, e vários íons como potássio, magnésio, fosfato, sulfato e bicarbonato. Agora, ribossomos. Os ribossomos são estruturas granulares em forma de pequenos grãos, responsáveis pela síntese e produção das moléculas de proteínas. O retículo endoplasmático granular, conhecido pela sigla REG, ou rugoso, que é conhecido pela sigla RER, consiste em uma extensa estrutura membranosa que forma um sistema fechado de tubos e cisternas. É também responsável pela síntese ou pela produção proteica e de alguns carboidratos. No retículo endoplasmático granular, os ribossomos realizam a produção de proteínas. Algumas dessas proteínas, como o colágeno, são produzidas no retículo endoplasmático granular. E logo após isso, são jogadas para fora das células. No entanto, há outras proteínas que saem do retículo endoplasmático granular e são direcionadas para outras organelas, onde são modificadas e embaladas para a viagem, por assim dizer. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi, conhecido pela sigla CG, é uma organela membranosa que funciona em íntima associação com o retículo endoplasmático. As substâncias produzidas no retículo endoplasmático granular vão direto para o complexo de Golgi, no qual são segregadas, ou seja, sua estrutura molecular é modificada, transformada. Podemos dizer que as proteínas no complexo de Golgi ganham uma nova roupagem, uma nova forma. Após essas modificações, o complexo de Golgi empacota as proteínas em estruturas membranosas, que chamamos de vesículas de transporte. As mitocôndrias são organelas em forma de grãos, com membranas incluídas internamente, e elas são responsáveis pela produção de energia. As mitocôndrias são as usinas produtoras de energia para o funcionamento das células. Essa energia ela é representada pelo ATP, que é conhecido como trifosfato de adenosina. Lisossomos. Os lisossomos são pequenas vesículas contendo enzimas digestivas envolvidas por uma dupla camada lipídica. Quando essa camada é rompida, as enzimas são liberadas e realizam a digestão celular. Dessa forma, os lisossomos são como usinas de reciclagem, em que ocorre a destruição de tudo aquilo que a célula precisa descartar e também o reaproveitamento de moléculas úteis ao metabolismo.
Retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, conhecido pela sigla REL, é uma extensa estrutura membranosa que forma um sistema fechado de tubos e cisternas. Ele é responsável pela desintoxicação celular e produção de ácido graxo, ou seja, gordura. Microtúbulos. Os microtúbulos são estruturas rígidas, por isso servem de arcabouço intracelular, ou seja, em palavras mais simples, fazem parte do citoesqueleto das células. E esse citoesqueleto é que mantém a forma celular adequada à sua função. As organelas e vesículas são transportadas dentro das células por meio dos microtúbulos. E são esses microtúbulos as vias ou rodovias de transporte das células. Vamos, no próximo episódio, falar da célula como fábrica de proteína. Até lá!